tirar o homem da miséria, mas às vezes não tira a miséria do homem. Mas Jesus Cristo, ele não faz nada pela metade. Tudo que ele faz é completo e é perfeito. Então, hoje eu coordeno um projeto sócio-esportivo aqui no Morro de São João, no Engenho Novo. Trabalho também com a capelania sócio-educativa. Hoje eu sou membro da Coalizão Brasileira de Esportes, sou embaixador da FCA aqui no Brasil. A FCA é a Fraternidade de Atletas Cristãos. Eles têm, ao longo de alguns anos, investido no Brasil e têm desenvolvido alguns ministérios. Eles fazem isso só há 75 anos, se eu não me engano. Então, nos Estados Unidos é uma fraternidade bem conhecida, de muito peso, e a Coalizão Brasileira que já está aqui no Brasil desde 1999, desenvolvendo alguma coisa com o Ministério do Esporte, com capelania esportiva, ou seja, no Brasil há pelo menos 25, uma média de 25 anos já no Brasil. E nós estamos aqui para tentar compartilhar com vocês como desenvolver isso, como funciona, por que funciona, o que pode ser acrescentado àquilo que você já está fazendo. E você que de repente está aqui ou que vai estar nos ouvindo, vai começar do zero. Pô, Jean, como é que eu faço? Eu começando do zero, o que eu posso fazer? Como eu posso desenvolver? E essa é a ideia que a gente vai estar trabalhando aqui. A gente vai estar trabalhando aqui Ministério de Esporte, capelania esportiva, discipulado e a prática do que. Não adianta a gente ter muita teoria se a gente não tiver nada conversando com a Letícia, alguma coisa de prático. E a ideia é no último, só não definir com ela, se no último ou no penúltimo dia a gente trabalhar alguma coisa de prático entre a gente mesmo, para a gente poder experimentar. Acho que antes da gente fazer, é legal a gente poder experimentar aquilo que a gente vai fazer. Porque às vezes você coloca uma atividade para a criança, e você fala assim, 10 voltas é mole. Bota aí a criança para dar 10 voltas. Só que você não experimentou. E aí quando você experimenta, você fala, caramba, 5 voltas, já fiquei cansadão, pô, mandei a criança dar 10 voltas. Então a partir do momento que a gente experimenta, a gente consegue ter uma noção melhor das coisas, né? E eu já me apresentei, sou membro da comunidade Batista Vida, que funciona aqui no Seminário Teológico Betel, o pastor Jefferson. Lá estou como ministro de evangelização e missões da igreja, ajudando a igreja a desenvolver algumas coisas. Eu fico muito feliz, realmente, de poder estar aqui. Assim que Betinha me fez o convite, eu falei, caramba, Betinha, só vai ter que organizar as datas aí, os dias direitinho, para a gente poder estar fazendo alguma coisa. A gente não conseguiu colocar lá, por isso que ela pediu para vocês chegarem bem para frente, para a gente poder, e é uma pena, que vocês conseguem visualizar bem, está todo mundo, eu até fiz um teste. Esse aqui foi o primeiro treinamento, a foto de baixo que aconteceu em Angola, para 900, perdão. O primeiro dia foi 850, no segundo dia tivemos 1000 líderes de escola bíblica dominical. Pegando essas ferramentas, um pouco do que a gente vai estar trabalhando aqui para poder utilizar nas salas. Lá o perfil é totalmente diferente, as igrejas são gigantes e eles fazem muita coisa no quintal de fora, na parte externa da igreja com as crianças, então eles ensinam brincando, fazendo atividade. Então a gente teve a oportunidade de estar treinando essa galera lá em Angola, estamos para voltar em Angola, para a gente dar continuidade a esse trabalho lá, de treinamento. E na foto de cima foi na ilha de Diabada, onde a gente também esteve realizando atividades na escola e na comunidade em Guiné-Bissau, ensinando eles sobre futebol e utilizando o futebol e as atividades recreativas para poder proclamar o Evangelho. Ali eu tive a oportunidade de estar testemunhando de Jesus, falando com o prefeito, eles têm um prefeito na ilha, um cara que administra tudo e coordena tudo. E uma das coisas que me marcou na fala daquele prefeito, ele agradecendo pela nossa equipe que estava ali, ele falou, vocês vieram aqui e serviram a comunidade. Vocês não vieram aqui só e pregaram de Jesus e saíram falando de Jesus. Vocês foram diferentes. E às vezes a gente quer falar de Jesus para as pessoas e literalmente empurrar o Evangelho de Jesus goela abaixo. Empurrar Jesus como se fosse
aquele bolo de comida ali que você quer dar para a pessoa que não está bem, e às vezes a gente esquece que as pessoas são seres humanos. E não existe melhor forma de proclamarmos o Evangelho de Jesus do que servindo. Servir. A fala daquele homem me marcou muito positivamente, né, de poder estar ali servindo aquela ilha, aquela comunidade. Nós passamos, acho que foram 2 a 3 dias lá. Então a gente podia realizar algumas coisas bem bacanas, não só na escola, como no treinamento. Sou técnico de futebol também, tenho todo o envolvimento com artes marciais, desde criança. Meu pai brincava, falava que eu ia virar ninja, né, de tanta coisa que eu fui me envolvendo. Me converti com 19 anos, mas tinha todo um envolvimento já com o esporte. Então, quando eu digo para vocês que o esporte é uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento de uma criança, para você proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, eu estou falando com você porque eu provei, porque eu experimentei de como o esporte foi relevante, sendo nascido e criado na comunidade, para eu nunca ter usado nenhum tipo de droga. Me convertendo aos 19 anos com família que não era cristã. Como o esporte foi extremamente relevante para eu nunca me envolver com tráfico, com roubo, com furto, sendo nascido e criado numa família muito pobre. Mas minha mãe tinha sido atleta e ela sabia o quanto o esporte era importante para afastar os filhos dela, de outros irmãos, de tudo aquilo que era ruim, que poderia nos desencaminhar. Graças a Deus, entre os 5 filhos dela, nenhum teve nenhum tipo de envolvimento com tráfico, nenhum envolvimento com roubo, porque crescemos com essa mentalidade de esporte, de saúde, sabe? O meu irmão, sem ser crente, até os 37 anos depois desandou, né? Nunca tinha colocado um gole de álcool na boca sem ser crente. Ele entendia que existia vida saudável, distante de tudo aquilo que todo mundo prega e vive aí. Então, às vezes é muito interessante quando eu vejo pessoas assim, você não bebe porque você é crente? Eu falei, não, eu não bebo porque é ruim. Eu não bebo porque não me traz nada de bom. E aí começo a falar um pouco para ele, porque às vezes a pessoa associa literalmente a ser crente. Não beber, não fumar, né? Buscar qualidade de vida. E hoje nós cristãos temos tudo de bom e de melhor. Primeiro porque temos Jesus que é vida. E a partir disso aprendemos a desenvolver algumas outras coisas que nos dão boas noites de sono, né, uma boa alimentação para termos qualidade de vida. Esse é o projeto que eu coordeno. Hoje a gente atende lá aproximadamente 80 crianças e adolescentes, não só com esporte. A gente tem um grupo de leitura que estamos para reativar, temos assistente social, temos reforço escolar, temos psicólogos que atendem, hoje estão atendendo mais online do que presencial, por causa de alguns acontecimentos. Então a gente tem um projeto socioesportivo que é relevante dentro daquela comunidade, que a gente procura levar a palavra através do social. A gente não faz o social, temos famílias que nós acompanhamos com algumas outras questões, cesta básica, material escolar, mas a gente faz primeiro isso por amor, porque entendemos que Jesus nos amou, nós precisamos amar o nosso próximo. E segundo, porque entendemos que precisamos fazer o Senhor Jesus conhecido com tudo aquilo que a gente faz ali naquele lugar. Que as nossas obras glorifiquem ao Pai, eles vejam Jesus por tudo que a gente faz. É o que a gente acredita ali nesse projeto, né, atendendo essas famílias e essas crianças. Tem um vídeo. Esse projeto é lá aqui no Morro do São João. Isso, próximo ao Meia. Daqui para lá, depois do Meia um pouquinho. Isso. Não, essa aqui é a foto. Eu também esqueci de. Aqui são algumas fotos. Todo treino nosso, toda atividade nossa tem que ter Bíblia, tem que ter leitura. Nós não acreditamos em Ministério de Esporte sem Bíblia. Para ser o Ministério de Esporte, tem que ter leitura bíblica. Senão é um projeto social, é um projeto esportivo, igual qualquer outro. Uma das coisas que ao longo desses anos desenvolvendo, hoje eu estou no projeto Água da Vida há 12 anos. Uma das coisas, já trabalho com esporte há muitos anos, uma das coisas que eu vejo em vários projetos, tanto cristãos ou não cristãos, é muitas das vezes a paixão pessoal do coordenador, do professor por esporte, suplantar a finalidade real do projeto. Às vezes foca em competição, às vezes foca em amistoso,
mas esquece que o principal é trabalhar caráter, princípios, valores e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não me preocupo em estar fazendo amistoso direto com os meninos, eu não me preocupo em estar botando eles em competição, me preocupo em sim ler a Bíblia com eles, em dar a Bíblia para eles. Os pais nos procuram na comunidade: professor, tem Bíblia lá? Tem. Vamos lá, vamos buscar. Porque eles entendem que o nosso projeto, a finalidade do nosso projeto é fazer Jesus conhecido para eles a partir de tudo que a gente faz ali. Então, todo treino nosso tem devocional antes, tem oração antes, tem oração no final. Na hora do lanche, as crianças sobem para a sede, a gente dá lanche para eles após os treinos, eles oram antes do lanche, ouvem de Jesus. Às vezes a gente tira um tempo para bater papo, às vezes tiramos uma tarde para colocar um filme para eles, escolhemos um filme, selecionamos a categoria, colocamos um filme. A partir daquele filme, a gente traz uma reflexão sobre o filme. O que a gente pode aprender? O que o filme estava querendo dizer? O que você aprendeu com o filme? É um ensino ativo, né? Não é nada experiencial, né? É aquilo que a criança vê, que ela prova e que ela pode levar para a vida dela. Como eu falei, eu faço parte da coalizão brasileira. Hoje a coalizão está com um movimento chamado Red, Set, Go, e não só através dessa, nós fazemos parte, um pouco do que nós vamos trabalhar aqui hoje, é a estratégia Go. Estratégia Go é uma estratégia voltada o próprio nome Go é ir, em estar indo, executando e discipulando. Uma das disciplinas que a gente vai trabalhar ao longo dessas 4 reuniões que a gente vai ter, vamos estar falando muito sobre discipulado. Porque o discipulado é relacionamento. Não há discipulado sem relacionamento. Não há discipulado sem oração. Jesus, antes de chamar os discípulos, já estava orando por eles. Então, através da oração, quando Jesus se aproxima deles, o processo de discipulado já começou. E a gente vê 3 anos e meio depois, não sei se vocês já pararam para pensar, que Pedro ainda estava com a faca, com a espada. Você já parou para pensar? 3 anos, como se fosse nos dias de hoje, eu, não vou dizer o quê, alguns anos caminhando com Jesus, indo à igreja, participando de tudo, mas vindo para o culto armado ainda. Uma coisa que não bate bem, né? Não encaixa. E Pedro estava exatamente dessa maneira, caminhando com Jesus, pregando, orando, mas ainda estava precisando se despir de algumas coisas. Mas o processo discipulado já tinha acontecido. Jesus fala para ele, Jesus sabia que ele, Pedro, quando tu te converteres, quando ele já estava caminhando. O Ministério de Esporte é essa porta, onde você inicia esse processo de discipulado. Você começa a apresentar Jesus, você começa a tirar os carrapichos, né? Começa a confrontar, né? Os discípulos ainda estavam com aquela coisa assim: não, Senhor, quando tu chegar lá na glória, você para a direita para mim, para o meu irmão, a esquerda para mim. Falou, cara, o reino de Deus tem a ver com nada a ver com isso. Quer ser o maior? Vai ser. Quer ser grandão? Serve os seus irmãos. Jesus nos deixa o maior exemplo de todos quando ele lava os pés dos seus discípulos. O Ministério de Esporte tem a ver com isso, com o serviço, com estar à disposição para ajudar alguém, servir alguém naquilo que for preciso. É o que a gente procura fazer aqui no Morro São João. Aqui é um vídeo, tomara que o áudio não... Talvez o áudio não sair bem, mas... Falando do coração, do movimento. O esporte tem a ver também com inclusão, com todo tipo de esporte, o Ministério do Esporte.
valores que a coalizão acredita, né, a coalizão brasileira de esporte. Essa é um pouco da nossa visão. Em cada país, em cada cidade, cada comunidade. Necessita do Evangelho. E como eles podem ouvir? 80% da população mundial tem algum tipo de envolvimento com esporte. Assiste ou pratica. Então, vamos para cada vestiário, para cada estádio, academia, parque, quadra, playground, em todo lugar. Nossa visão: fazer discípulos de todas as nações para Cristo no mundo do esporte e dos jogos. Essa é um pouco da visão, tá vendo, meu irmão? Então, de paz. Eu desliguei ela ainda, tá? Tá tudo bem. A gente conseguiu. Assim mas mesmo. acontece. Acontece com frequência. Também que, como a Bíblia diz, nada de um culto que não seja revelado, né? Aí o irmão revelou que existia um cabo HDMI que estava escondido. Não, eu vi esse cabo caído, eu não tinha nem ideia de olhar aqui atrás, né? O negócio estava aqui mordendo a gente aqui. Às vezes, mau contato. Tá. Às vezes, até em casa fica com mau contato, eu tenho que mexer na entradinha. E aí, do lado? Às vezes eu sei que em casa acontece isso também. Mas tem que clicar. Não, faz de novo. Isso, agora foi. É só até questão de conseguir processar. Tá. Só o tempo mesmo. Consigo conectar lá no visitante? Não, tá bem fraco. Tá Mas muito aí fraco? não precisa dar. Não? Aí depois eu... Show. Tá. Acho que agora o áudio vai ficar. Eu não sei porquê, eu acho que não tá. Aí esse aí eu acho que tem que jogar pro lado. É? Eu acho que é. Que reunião é essa aqui? Não, E onde que é a Reunião Morena? esportiva. 308, tá. Aí aqui você vai abrir esse. Pode abrir. Tá. Que eu não tô sabendo. Deixa eu voltar. Esse é um pouco do coração do movimento. O que fazemos, proclamamos o Evangelho.
audiência livre dentro da igreja. Onde fazemos? Servimos a igreja local, dentro e através de esporte, cada estado, cada cidade, onde fazemos. Queremos anunciarmos, trabalhamos em equipe, construímos parcerias. Esse é um pouco do coração do nosso movimento. E é muito interessante quando a gente fala sobre Ministério de Esporte e falando um pouquinho da FCA. A FCA, a visão dela é fortalecer treinadores e atletas para que esses treinadores e atletas sejam referentes onde eles estão inseridos e proclamem o Evangelho a partir daquilo que eles estão fazendo, do que eles representam, aonde eles estão localizados. A Coalizão Brasileira de Esporte, ela trabalha muito no desenvolvimento do Ministério de Esporte e ambos trabalham sempre junto à igreja, visando a igreja, o fortalecimento da igreja, porque entendemos que a partir da igreja é que a glória do Senhor é manifesta e Deus vai usando pessoas para que isso aconteça. Por isso, uma das visões da Coalizão Brasileira de Esporte é o fortalecimento e trabalhar junto com a igreja local. Por exemplo, todo local que eu vou realizar alguma coisa no Brasil e fora do Brasil, a primeira coisa que eu procuro é qual igreja está mais próxima da onde eu vou estar realizando aquilo ali, para que os frutos que forem gerados a partir das ações que a gente está realizando serem diretamente vinculados a alguma igreja, alguma denominação. E confesso a você, como missionário, eu não fico preocupado com denominação, fico preocupado com vidas que sejam tocadas e transformadas pelo poder de Deus. É a minha única preocupação. Se ela vai para a Assembleia, se ela vai para a Igreja Batista, se ela vai para a Metodista, é óbvio que a gente procura a igreja, como eu falei, mais próxima, e a igreja que está centrada com aquilo que a gente acredita, né? Com a nossa mentalidade. Porém, nem sempre isso é possível. Então a gente precisa se preocupar com aquelas vidas que são geradas ali, para que corações sejam tocados e possam dar continuidade. A gente vai e realiza um trabalho, beleza, numa tabanca como aquela em Guiné-Bissau, onde você atravessa de um lugar para o outro num barquinho, em diversos furos com a água entrando, jogando, você vai lá, realiza um trabalho, 10 pessoas entregam a vida para Jesus. Ah, beleza, legal, Deus abençoe, tá? Quem vai continuar aquilo lá? Vai estar cuidando, discipulando, fortalecendo, batizando aquela. Vamos esperar eu voltar depois, sei lá, de 6 meses, 8 anos, ou 1 ano para aquilo? Não. Por isso precisamos sempre trabalhar junto a uma igreja. E aí é uma coisa, eu estou preocupado aqui com o tempo, a gente sabe que termina 8 horas, né, Letinho? Você olhando para essa imagem, eu acho muito importante quando a gente fala de Ministério do Esporte, essa reflexão. Como você acredita que é uma criança e adolescente? Ela é uma semente, ali apesar de parecer que tem um pouco d'água, né, visivelmente, eu queria que você olhasse para aquela garrafa como uma garrafa vazia. Ela é uma garrafa, a criança e adolescente, ou ela é uma semente? Quem acredita que é uma semente, levanta a mão. Semente. A semente pode mudar? Uma semente de jaca pode mudar? E uma garrafa vazia? Ela é o quê? Uma garrafa vazia? Ela pode ser aquilo que a gente quiser. Porque o que vai ser o principal é o que está nela. Então eu quero desafiar vocês a olhar para uma criança e adolescente como uma garrafa vazia. O coração da criança é de quem chega primeiro. Seja o que for. Se nós chegarmos com o Evangelho de Jesus Cristo primeiro, a gente precisa acreditar que aquilo que a gente está realizando vai fazer diferença na vida dele, vai ser relevante. Então, eu quero te desafiar a olhar para a criança como uma garrafa vazia, sabendo que você e eu seremos responsáveis pelo conteúdo que vai estar sendo inserido
Por isso a importância da leitura bíblica, por isso a importância do tempo de oração, por isso a importância de você ser referência, ser testemunha viva para aquela criança, para aquele adolescente. Porque você vai ser responsável por estar alimentando, você vai estar sendo responsável, está sendo exemplo, referência para aquela criança e para aquele adolescente. Beleza? Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa referente a isso aí? Pensa, aqui a gente está aberto, tá? De repente você pensa diferente, tem alguma colocação diferente, tá bom, gente? Qualquer momento querendo perguntar, querendo tirar dúvida, tá bom? Vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, por que as pessoas praticam o esporte no Brasil? O que vocês diriam para mim? Não, tá, gente? Não pode participar mesmo, de verdade. Por que as pessoas praticam esporte no Brasil? Incentivo. Incentivo? Muitos interesse financeiro, outros. Interesse financeiro? Sim. Mais o quê? Cultural. Cultural, saúde. Legal. Mais o quê? Como vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês alguns dados do IBGE. Não é uma fala minha não, tá, gente? Por isso que é bacana ouvir Uma você. oportunidade de mudança de vida também. Sim, também tem. Você conversa com a maioria dos meninos na comunidade, quero ser jogador de futebol, quero dar uma casa para minha mãe, quero sair da comunidade. Para evitar e combater doenças crônicas, para cuidar e manter a saúde, porque gostam de praticar uma atividade física, para melhorar o humor e a autoestima. Isso aí são dados do IBGE de 2010. Então são algumas das... Por quê? Você olhando para essas características, para esses dados, né? Você acha que é relevante colocar na igreja algum tipo de atividade física, olhando para esses dados? E aí eu parto para a segunda pergunta. Por que nós não fazemos? Por quê? Também não sei responder. Por quê? Essa questão. Por quê? Por que na minha igreja a gente não coloca lá, não faz um almoço, se organiza, bota lá uma ginástica lá para a terceira idade? Isso. Por quê? Por quê? Né? Por que as outras igrejas ainda não conseguiram entender que isso pode ser uma... Eu posso estar tirando pela minha igreja. Pode falar. Para libertar com quatro crianças crônicas. Tá. Nós estamos lá, eu tenho criança lá, Sim. 30 crianças Aham. no jiu-jitsu. Legal. Tá? Então, eu tenho pessoas autistas lá comigo. Muito bom, muito bom. Então, o meu trabalho com elas é separado. Aham. Mas depois eu ajudo todas as crianças para que elas não ficarem isoladas. Questão de envolver, sim, Isso inclusão. aí. Então, para ele manter a mentalidade deles. Então você vê como é que nós, como igreja, que é bacana que tem igrejas diferentes aqui, né? Como a gente ainda está parado no tempo. Porque a gente acha que a gente tem Jesus, então o esporte é só para ele. Entendeu? Ou a gente acha que o esporte e saúde não é importante. Talvez a verdade é essa. A gente, durante ao longo de alguns anos, a gente dicotomizou tanto carne e espírito, que a gente não consegue ver que o cuidado com o nosso corpo na igreja é algo extremamente salutar e saudável. Inclusive, eu penso bem fora do missionário, tudo meio doido, né? Pensa fora da caixinha, né? Por que não a igreja não tem ministro de louvor? Não tem ministro de educação? Não tem educação religiosa? Por que não um profissional de educação física bancado pela igreja para botar ginástica 3 vezes na semana na igreja? Ai, seria ótimo. Não é um investimento isso? Quanto cada um gasta com remédio? Quanto cada um gasta pagando uma academia fora? Hoje, né, uma média aí de 120 a 150 reais. As mais simplesinhas aí, de 100, vou até de 100 a 150. E aí cabe, às vezes, o próprio membro entender e falar, cara, eu quero investir nisso, ao invés de eu pagar lá, pastor, eu quero participar disso aí, ó. Vou investir. Irmãos, às vezes falta exatamente isso. E eu acho que uma das coisas bacanas a gente trabalhar no Ministério de Esporte é a gente quebrar paradigma, a gente trazer coisas novas. É você chegar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, você sentar lá com o seu líder, com o seu pastor, se você não for pastor da sua igreja, e falar, pastor, por que a gente não faz isso? Por que a gente não
vota lá na Assembleia, sempre vota lá, a partir de 2026, não vou nem botar agora, a igreja vai bancar, vai financiar um ministro de esporte, e vai estar aqui trabalhando na igreja, sei lá, integralmente, e vai estar cuidando das crianças, vai estar dando ginástica, vai estar dando jiu-jitsu, vai estar dando... Além de aumentar a comunhão, né? Deixa eu te dar uma palavra Pode falar, de sim. experiência A gente está aqui para isso. na minha vida. Aham. Principalmente para idosos, Sim, o eu vou botando aqui para vocês verem a aí. dança, Legal. o exercício é algo realmente maravilhoso, né? Mas as pessoas estão ainda muito, o próprio crente, Aham. eles não acham porque nós conhecemos Jesus, Sim. nós não precisamos de médico, nós não precisamos de atividade física, mas se o Senhor deu capacidade ao homem para estudar, para se qualificar nisso, é porque Ele quer usar essa ferramenta para glorificar o nome dele. Depois da pandemia, eu tive depressão. Sim, sim. E foi muito séria. E eu sou hipertensa. Sim. E a minha pressão abusava de querer passar dos 20. E aí o meu cardiologista falou, sério, você vai ter que ir num psiquiatra. Eu falei, ótimo, vou. E foi o que Deus direcionou. Sim. Que a partir dali da conversa, a primeira coisa que a doutora falou para mim foi assim, olha, eu não vou te encharcar de remédio. Sim, sim. Eu quero que você procure uma atividade física. Olha que legal, que orientação boa. E aí, eu fiquei algum tempo com ela, maravilhosa, ela fazia também terapia comigo. E aí, quando eu saía do consultório dela, eu saí feliz. Eu lembro que eu liguei para os meus filhos, falei, ele falou, olha, ela mandou eu procurar dança. Dança, meu filho? Crente, velha, dançando? Aí meu filho deu maior força. Não, mãe, tu tem que ir. Olha, mas foi algo de Deus, deixa eu te falar. Eu fui no Sesc. Quando eu cheguei no Sesc, eu não sabia que existia um trabalho ali social para idosos. E aí, na hora, eu fiz a minha inscrição e fazia ginástica, fazia hidroginástica e dança. Olha que coisa, tanta coisa Olha, bacana que a senhora pode fazer. Eu estou com 73 anos. Caramba. Eu corro, Que legal, eu caminho, olha. pode me Muito chamar bom, para qualquer muito bom. atividade. Muito bom. Você está entendendo? Foi, olha, menino, foi a cura. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Glória a Deus. Ele pode usar um piscar de olhos dele para curar a gente. Sim. Mas Ele pode usar também um profissional do esporte. Você está entendendo? Que a gente não tem que ter preconceito. Olha, eu sou muito à frente, tá? Mas eu acho que a gente não pode ter preconceito, porque tudo vem de Deus. E se você vê que é uma coisa boa, por que não aproveitar? Muito bom. A senhora, a senhora está lembrando, às vezes a gente espiritualiza tanto que não deve ser espiritualizado. A senhora falando me trouxe uma lembrança um pouquinho triste. Eu estou com uma grande amiga que ela está agora, ela está com um tumor no cérebro. Ela espiritualizou tanto a coisa que ela escondeu de todo mundo, crente, que estava com um tumor no cérebro. Só que agora, 10 anos depois, não tem mais o que fazer. Não tem mais químio, não tem mais rádio, não tem mais nada. Onde ela poderia tratar, onde ela poderia ter se cuidado. Você imagina, 10 anos atrás, talvez os próprios médicos trariam uma cura para ela. Exatamente. Né? O crente, ele cai muito naquele... Meu Deus do céu, eu acho que isso é uma cadeia. Você não participa para o outro que está doente, porque pecou. Também essa visão também.
só, veio essa doença, foi alguma coisa. E tem muita pessoa que ainda está preso, sim, né? sim, a mente ainda está... E isso tem que ter libertação mesmo. Porque, gente, adoeceu, procura um médico. Por que não, né? Por que Deus deu... Nada impede que você continue orando, que você continue buscando a Deus, porém, você pode Deixa eu te tomar falar. os cuidados que foram Eu colocados. falei de Jesus muitas vezes para minha doutora. São oportunidades que Deus vai... Sabe, ela disse para mim um dia, eu saí do consultório dela feliz, que ela falou assim: Célia, você me conta tanta coisa da tua vida com esse Deus, que eu digo para você que a tua fé já te curou. Olha que legal, que legal. As pessoas demoram a ter entendimento. Olha que coisa interessante que a OMS ela coloca. O porquê do esporte. Vocês podem ler quando eu falar 3 ali? 3. O esporte. É fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ele ajuda no fortalecimento do desenvolvimento muscular, melhora a capacidade respiratória, cardiovascular, o desenvolvimento ósseo, o desenvolvimento social. Para crianças e adolescentes de 5 a 17, chegarem a este desenvolvimento, a OMS estabeleceu a necessidade diária de atividade física moderada e intensa, pelo menos 60 minutos. Você prestou atenção nesse detalhe dessa palavra aqui? Diária. Diária. Hoje as crianças e adolescentes que a gente tem, se a gente buscar uma atividade semanal já está difícil de encontrar. Ou seja, eles estão tendo dificuldade no desenvolvimento deles porque não praticam uma atividade física semanal. Pode falar. Então, Jean, há 6 meses atrás, nossa igreja tem um espaço no campo de futebol. Sim. E tem mais espaço para ampliar. Aham. Uma quadra, já projeto uma quadra. Nasceu no meu coração de iniciar um projeto com criança ali, uma ligada lá da Vila Vintém. Aham. Do lado oposto à Via Férrea, do lado esquerdo da igreja, que é a Vila Vintém, do lado direito. Eu iniciei 6 meses atrás e hoje a igreja reconheceu que hoje já é um ministério de esporte. Muito legal, muito legal. Então, esse ano, foi agora na mudança, agora na liderança, os novos líderes, criou-se o Ministério do Esporte, o qual me nomearam como coordenador. Por isso, procurando me capacitar para a gente trazer umas crianças, preparar, divulgar, botar carro do som, botar faixa na igreja. Vamos iniciar também agora com o jiu-jitsu. Legal. Entendeu? Então hoje já é um ministério da igreja. Né? Sim, isso é maravilhoso. E é isso. É isso. Eu acho que as igrejas estão começando, mas bem no comecinho mesmo, irmãos, a despertar. Nova fórmula não é nova porque ela é nova, não. Ela é nova porque a igreja está abraçando ela para desenvolver, porque a prática de esporte, na época de Paulo, já tinha os jogos hísticos que aconteciam de 2 em 2 anos, e Paulo ia para essa cidade porque havia um grande movimento de pessoas ali, e ele aproveitava aquele grande movimento como se fosse uma Olimpíada, né, daquela época, para pregar o evangelho para aquelas pessoas que iam ali para aqueles jogos. Ele aproveitava aquilo. Então não é uma coisa que eu digo não, porque a igreja está despertando agora para começar a utilizar isso para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, e a nossa intenção é que mais igrejas despertem para dar continuidade a isso. Vamos lá, vocês de novo. A atividade física pode ajudar a combater diversas mortes da população mundial, além de ajudar a qualidade de vida das pessoas. A OMS pondera que aproximadamente 5 milhões de mortes anuais poderiam ser evitadas com a prática de atividade física. o esporte promove a saúde, comunhão, sociabilidade, paciência,
Se eu tivesse que começar a igreja do zero, a primeira coisa que eu colocava nela era esporte. Olha a quantidade de coisa que a gente olhou ali, gente. Companheirismo, comunhão, sociabilidade, paciência, respeito, obediência, disciplina, resiliência, foco, concentração, além de promover saúde. Na Índia foi fundada uma igreja para mais de 2.000 pessoas, em que formularam ela de um jeito que, durante um tempo, ela é uma quadra poliesportiva, e aí mexem nela, a forma que criaram, e é o mesmo ambiente, se torna um ambiente para culto. Eu estou tentando lembrar para quantas pessoas são. É enorme, eu tinha esse vídeo, acho que eu tenho esse vídeo. Enorme, mas foi criada já com essa visão. O esporte está na igreja e a igreja está no esporte. Um contém o outro e um pode ser bênção para o outro. Você imagine um local que não tem uma quadra. A única quadra que tem, eu tive agora, estava falando com o menino agora pela manhã, eu tive esteio no meio do ano passado. A única quadra que tem no município é da igreja. O único campo de futebol. E eles estavam com aquilo ali, não sabiam o que fazer. O único. E a gente esteve lá, pôde visionar a igreja e mostrar o que elas podem fazer com aquilo ali, como elas podem servir a comunidade, elas estão inseridas a partir daquela quadra de futebol. A gente deu um treinamento lá com eles, fizemos atividades, fizemos kids games, dei treinamento de futebol para os meninos que estavam lá. Pareceu um monte de adulto para receber treinamento de futebol, tinha mais de 40 pessoas, entre adolescentes, crianças e adultos lá, para terem um treinamento de futebol na quadra da igreja. E às vezes talvez a igreja faz um monte de coisa lá para trazer as pessoas, a gente botou um treinamento de futebol e apareceu um monte de gente da cidade que ouviram de Jesus a partir do futebol, de um treinamento esportivo. Então são coisas que a gente precisa trazer para as igrejas, você precisa levar para a sua liderança, precisa levar para a sua igreja, para a gente ampliar o nosso campo de atuação. Tudo bom? Nada. Para a gente ampliar o nosso campo de atuação, para a gente continuar sendo bênção e sendo relevante onde a gente está inserido, né? E aí os benefícios que o Ministério do Esporte traz para a igreja. Alcance. Existem muitas pessoas que chegam para a igreja a partir de uma partida de futebol, a partir de uma partida de voleibol. Não, comecei na igreja, que o meu vizinho foi, me chamou para jogar bola ali com um grupo de pessoas, e ele começou a ir, e caraca, começou a ir na igreja, a ter comunhão. Eu tenho uma experiência, uma época em Jacarepaguá, desenvolvendo um trabalho lá com uma igreja. A gente vivia chamando um menino para ir para o culto, ele nunca ia, ele tinha passado por um incidente, uma briga entre torcidas, tinha tomado uma facada nas costas, e a gente já vinha acompanhando ele, e ele, eu vou, chamamos ele para uma partida de futebol. Ele foi para essa partida de futebol, no domingo, era no sábado, no domingo ele já começou na igreja, alguns dias depois ele já se programou para estar se batizando, foi tudo assim, por causa de uma partida de futebol, né? Por causa de uma partida de futebol. Então assim, são coisas que a gente pode utilizar e às vezes a gente não utiliza, pode falar. Na igreja tem 4 crianças, todos adolescentes que se batizaram através do esporte. Aí, olha só. Né? Então assim, a gente vai ver no testemunho a linguagem de fácil acesso. Todo mundo fala o tempo todo sobre algum tipo de esporte. Às vezes não só o futebol, às vezes a natação, o basquete, o vôlei. Né? A aceitação é fácil. Você pode parar na porta de um bar e começar a falar de futebol, vai chamar a atenção de todo mundo. Todo mundo tem que se falar do Vasco, então, nem que se for para zoar, mas o pessoal vai falar o tempo inteiro, né? O pessoal vai estar falando, gente, porque é o nosso cotidiano. Nós, brasileiros, somos apaixonados por esporte. Então, o tempo inteiro a gente está comentando alguma coisa, a gente está falando de alguma coisa. Cuidado aí. Tá, joia? Fala aí, Betinha, quando quiser dar um break, e aí, pessoal, tá? E aí, amizades que são formadas a partir do esporte, sabe? Que você vai, né, evangelização, multiplicação, porque através do Ministério do Esporte, eu estou ajudando uma igreja lá na Barreira do Vasco a desenvolver o Ministério do Esporte. E agora a gente está trabalhando, amanhã mesmo eu vou estar lá, trabalhando com um grupo grande de adolescentes. Agora a obrigação de vocês é trazer mais trazer um amigo de vocês.
Porque de repente vocês chamam para a igreja, ele não vai. Mas para a quadra jogar vôlei com vocês, eles vão. E ali na quadra a gente tem que ser a nossa igreja. Porque a igreja é onde nós estamos reunidos. Porque eles ficam assim, que eu falo que no meu campo de futebol, ali é a minha igreja. É ali onde eu prego. É ali onde eu testemunho. É ali onde eu levo ex-dependente químico para falar de Jesus. É ali onde eu levo pessoas que saíram do sistema penitenciário, egressos, tiveram sua vida transformada para falar do amor de Deus. É ali. Eu não espero eles chegarem na igreja para falar de Jesus. É ali, eles estão ali, a hora é aquela, o momento é aquele. Para nós proclamarmos de Jesus Cristo para eles. Pode falar, querido. Então, nós tivemos 3 conversões, 2 meninos, 12 para 13 anos, mais a mãe de um deles. E testemunhos de mudança de comportamento em casa e nos colégios também. Muito bom. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em 2 Timóteo 2, 1 e 2, como eu falei. Não tem Ministério de Esporte sem Bíblia. E aí alguém lê para mim, por favor, o versículo 1 e um outro alguém lê para mim o versículo 2. Isso, 2 Timóteo 2, versículo 1 e depois Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhos, confies a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Confia também a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo falando para Timóteo, primeiro processo discipulado. Timóteo procurando outras pessoas para proclamar e que essas pessoas sejam fiéis o suficiente para proclamar a outros. Vemos um processo de pelo menos 3 pessoas dando continuidade. Paulo para Timóteo, Timóteo para outros e outros para terceiros. Discipulado é isso, é relacionamento, é fortalecimento. Tem a ver com caráter, tem a ver com idoneidade, tem a ver com transformação, tem a ver com fortalecimento. Como eu já falei antes, tem a ver com serviço. Paulo se colocava à disposição de Timóteo, chamava Timóteo para perto, para caminhar junto. Nessa caminhada junto é onde a Bíblia diz que um irmão afia o outro, Provérbios fala sobre isso, caminhando junto. A gente tem a possibilidade de conhecer as pessoas melhor e elas serem usadas para nos tornar melhor e nós também sermos usados para eles. Há uma troca, o discipulado é uma troca contínua. E o Ministério de Esporte é maravilhoso porque a pessoa é provada no momento mais complexo. Não tem aquela coisa que o sangue está aflorado, que quer conhecer um crente, vai vir jogar futebol, vai vir jogar vôlei. Vai conhecer quem ele é de verdade. Infelizmente, eu tenho uma triste coisa para dizer para vocês. Se você me chamasse Jean, você prefere jogar bola com crente ou com ímpio? Eu prefiro jogar com ímpio. Quanto ímpio você traz, o crente se afasta. Porque o crente, ele bota na cabeça dele que quando ele entra para o campo de futebol, Jesus tem que ficar de fora. Entendeu? Jesus, fica aí que agora é meu momento de lazer. Irmão, e eu tenho algumas experiências muito ruins e feias com isso. De estar vendo o jogo de crente, entrar no jogo e falar assim, pô, irmão, continua jogando aí, eu vou sair. Cara, já teve jogo que eu tive que parar. E vocês têm certeza que vocês são crentes mesmo? Essas coisas de retiro, num galerão de igreja diferente. Vocês têm certeza? Gente, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisinha errada. Porque não é isso que eu estou vendo aqui. Já teve amigo meu que, infelizmente, eu chamei para um amistoso, ele deu uma tesoura no cara, eu tirei ele e falei, sai. Pô, a gente, um time de crente jogando contra o ímpio, ele dá uma tesoura. Eu falei, não, irmão. Falei assim mesmo, do jeito que vocês estão ouvindo. Falei, pode sair. Não, pode sair, irmão. Depois a gente conversa. Nem quis falar com ele na hora, falei, depois a gente conversa, sai. E depois daquele dia nunca mais, conversei com ele depois daquele nunca mais eu chamei.
que a finalidade era jogar com um povo que não era crente, a gente testemunhar, a gente orar com eles antes do jogo, orar para o cara dar uma tesoura no freio, não, irmão. Não, isso não é futebol, gente. Vai fazer arte marcial, fazer qualquer outra coisa. Então a gente precisa ainda aprender a lidar com isso. E nós, como cristãos, eu levei atletas meus para jogar no meio de crente, que o testemunho deles jogando futebol, o pessoal diz, gente, eles são crentes? Eu falei, não. Mas eles aprendem como se comportar, mesmo com a cabeça quente, sabe? Isso é esporte. É para lazer, é para comunhão, é para fortalecimento da fé, é para cuidar do outro. O pessoal vai para o jogo no sábado, mas na segunda todo mundo volta para trabalhar. Terça, né, os crentes vão para a igreja no domingo, imagina, o cara está quebrado, o cara está com o dedo machucado, o cara tá... Não dá, irmãos. E infelizmente são duras verdades que a gente precisa estar falando e estar fomentando no meio cristão. Porque a galera esquece disso. Não é nem para ser falado. É um testemunho. Exato. Mas é real. Sim, mas a gente confesso que eu fico triste de estar falando essas coisas por estar nesse meio já há bastante tempo e estar vivenciando e vendo isso. Às vezes as pessoas me convidam, Jean, gosto de futebol, não é a minha prioridade. Pô, vai ter um jogo em tal lugar. Vai ser aonde? Ih, vai ter um grupo. Tá bom, legal. Vou pra praia, dou minha caminhada, dou minha corrida quando dá tempo. É mais saudável para mim. Não me aborreço com ninguém, vou meditando, vou orando. Às vezes quando eu volto já tenho uma mensagem para escrever. Poxa Senhor, glória a Deus, chegar em casa, boto. É muito mais edificante para mim, é muito mais abençoador, porque às vezes está numa partida onde a pessoa está tão imbuída em ganhar a partida que ele está passivo de fazer tudo para ele ganhar aquela partida. Inclusive machucar o seu próximo, o seu irmão. E aí não vale a pena, são coisas que... E o discipulado, o esporte é um dos melhores ambientes, porque cria relacionamento, você pode caminhar junto, cria-se um grupo, normalmente, já viu o grupo da pelada de segunda-feira, o grupo que se reúne para o vôlei na terça, o grupo que se reúne para o churrasco de domingo. Então você cria relacionamento, se você cria relacionamento, é possível, é passível do discipulado, você começar a caminhar com alguém. É muito importante, vocês vão ver falando isso, o discipulado não começa a partir do momento que alguém se converte. O discipulado começa a partir do momento que você caminha com alguém, que você se dispõe a caminhar com aquela pessoa. E a conversão dele não é responsabilidade tua. Entenda isso, no Ministério de Esporte, você não é responsável por converter ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Deus deu uma responsabilidade para mim e para você. Pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa foi a responsabilidade. Deus falou assim, você vai converter. Não, isso já é a obra do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado poxa, mas eu estou desenvolvendo. Isso, eu passei por isso, tá, irmãos? Como eu falei, no Monte São João, estou lá 12 anos. Se eu não estou fazendo o cálculo errado aqui, 12 ou 13 anos. Eu falei, poxa, Senhor, mas eu estou... E aí o Senhor começou a me mostrar. Mas eu não te falei para você converter ninguém. Eu falei para você pregar. Para você proclamar. Aquelas fotos que vocês viram, quer dizer, não viram porque estava no computador pequeno, vários meninos que a gente tem trabalhado, meninos que a gente tem implantado caráter, valores, que estão se tornando militares, que estão tendo a vida, um virou DJ, sabe, que estão virando cidadãos honestos, alguns que estão indo à igreja, alguns que se batizaram, alguns que morreram no tráfico, no assalto. Mas nós, como projeto Água da Vida de Morro São João, nós estamos cumprindo a nossa missão, que é pregar o Evangelho a todo aquele que passa pelas nossas vidas, seja criança, adolescente, adultos, pais. A gente tem uma reunião já marcada agora. Toda reunião nossa é uma oportunidade com os pais, a gente está compartilhando o Evangelho de Jesus, pregar para eles. A gente tem culto lá no projeto, onde a gente convida os pais para estarem conosco, porque a gente pensa no Ministério de Esporte para isso, para pregar o Evangelho de Jesus, cuidar das pessoas, as pessoas serem amadas pelo Ministério de Esporte e Jesus sendo conhecido por elas a partir desse amor. É o que a gente acredita. O Ministério de Esporte tem a ver com humildade e serviço. João 13:15. Abre aí alguém, por favor, e lê aí pra gente. Não sei se
se eu dou uma pausa logo após isso de 5 minutinhos, o pessoal lanchar, Betinha? 5, 10 minutinhos, depois a gente continua. Pode ser? Exemplo. Pera aí, deixa ele só ler, vai. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como Cristo. Jesus deu exemplo, servindo, cuidando, lavando os pés dos discípulos. Então o exemplo vem dele, o exemplo não vem de mim. O exemplo não é mim. Eu tento, como Paulo disse, ser seguidor dele, ser exemplo dele, com ele, mas o exemplo vem sempre dele. Humildade e serviço. A gente vai dar uma pausa agora, de 10 minutinhos, tomar um café, se o pessoal quiser, comer um biscoitinho, beber uma água, ir no banheiro, no máximo 10 minutinhos mesmo, e aí a gente retoma aqui, tá bom? Pode ir quem quiser ir no banheiro, comer um biscoitinho. E aí quando for 7h30 aqui a gente retoma. Olha, eu estou super empolgada. Jesus, já entrou no sangue. Vocês têm que fazer alguma coisa aqui relevante. Legal, legal. E espaço a gente tem. Exatamente. Meu Deus. Eu queria só para botar na forma de trabalho. Porque eu vou ter 6 meses seguidos. Mas vendeu para você? Não, eu vendi, tá vendido. A gente leu o texto, né, por último, de João 13:15, que Jesus é o nosso exemplo. A importância de você que está liderando, você que está à frente, ser exemplo naquilo que você está ali, né, não está dando mau testemunho para as crianças. É muito importante você entender isso. A sua paixão em esporte pode te conectar a outras pessoas, mas só o seu amor a Deus e o seu exemplo vai o quê? É isso aí. Só o seu amor a Deus e o seu exemplo vai transformar. Aquela história, né, que o exemplo arrasta. É mais ou menos isso aí. Então é muito importante a gente entender isso. E vocês lembram que teve um momento que eu falei sobre a paixão. Às vezes a pessoa está tão apaixonada, infelizmente às vezes a gente encontra também isso. A pessoa que o sonho dela era ser atleta, e às vezes ele não se tornou um atleta relevante, e aí quando ele entra no ambiente de competição, ele se sente realizado. Só que o foco do Ministério do Esporte não é esse. Se você formar bons atletas, ótimo. Lá no projeto a gente tem a graça de ter um atleta que está no Flamengo, que é o Brian. O Brian está com 10, se eu não me engano, 10 anos. Um garoto que é destaque lá. A gente está com meninos que teve no Bradesco, a gente está com meninos que teve em outros lugares, que estão em outros lugares, mas não é o foco principal. E quando eu dou treino. Não boto para jogar bola não, eu dou treino de futebol. Eu procuro fazer o meu melhor, porque também a minha finalidade é formar bons atletas, para que eles possam desenvolver e, se for o caso, aqueles se destacarem, estarem indo para os clubes. E os pais estarem felizes com tudo que está acontecendo. Porque a gente, como igreja, como reino de Deus, tem que se preocupar em não fazer as coisas de qualquer jeito. Ah não, faz de qualquer jeito. Não, faz o seu melhor. Coloca uma pessoa que entenda daquilo que está fazendo, sabe? Que tenha paixão por aquilo, mas que entenda daquilo, para fazer o melhor dentro do treinamento que está proposto, seja jiu-jitsu, seja judô, seja futebol, seja o taekwondo, mas fazer o melhor ali para o bom desenvolvimento da criança, para o bom andamento do trabalho, para que o nome de Jesus seja glorificado por um trabalho de qualidade. Teve pais que já me procuraram e falaram: pô, professor, eu me chamo de professor Jean lá, né? Professor Jean, eu gosto do seu trabalho, porque você trabalha sério. Eles veem que eu cobro. Cara, quer brincar? Fica em casa. Aqui é para treinar.
Quer treinar? Vamos lá. Quer brincar? Quer recreação? O momento não é esse. E aí a gente cobra dele a sequência, cobra dele os movimentos, porque a gente está preocupado com o desenvolvimento deles também como atleta. É importante isso. A sua paixão não deve tirar o foco. Falando aquela coisa da competição. Às vezes o cara fica tão focado, líder, na competição que esquece as outras coisas. Conceito referente ao esporte. Vocês, vamos lá. Exercício físico, atividade física, lazer, sedentarismo. Ajuda a combater o sedentarismo. Então são conceitos do esporte, que é o exercício físico, uma atividade física, uma atividade de lazer e ajuda a combater o sedentarismo. Eu gosto muito dessa frase de Nelson Mandela, foi um líder, presidente da África do Sul, que transformou a cultura local, transformou um país através do esporte, do rugby. Uniu uma nação. Eu já vi o filme algumas vezes, é espetacular o filme. Ele uniu a nação dele através do rugby, que era um esporte que era usado também para segregar, e ele utilizou para unir o país dele, e é um filme espetacular. Vocês, vamos lá, o esporte tem o poder para transformar o mundo, para inspirar e para unir de forma que poucos outros podem. O esporte fala o povo uma linguagem que ele entende. Uma linguagem que todo mundo entende. E é muito interessante quando a gente fala disso. Deus criou 3 linguagens universais. Quem pode me dizer quais são ou quais foram? O esporte. Um árbitro alemão pode apitar o jogo aqui no Brasil? Pode jogar, um atleta alemão pode jogar futebol aqui no Brasil? Chinês, japonês? Perfeito, o esporte então é uma das linguagens universais. Quais são as outras duas? Saúde. Vamos lá. Quem dá mais? Quase. Quem dá mais? Música. Se eu pego uma partitura aqui, eu levo lá para o Japão, entrego na mão do músico lá, pimba. Ele vai olhar aquilo ali, vai tocar o violino, seja o instrumento que for. A música é a linguagem, uma das linguagens universais. E a terceira é a arte. A arte é uma linguagem universal. Então, às vezes a igreja está, puxa, eu queria criar uma coisa. Já está aí, gente, é só usar. Quantas igrejas hoje têm adotado o Ministério de Música para alcançar uma série, o Ministério de Arte, o Ministério de Música, é arte que entra a dança, que entra uma série de outras coisas, a arte acaba sendo bem ampla, o conceito de Tem arte. igrejas que fazem pintura na hora do culto. Sim, eu já vi. Perfeito, eu já vi. E achei espetacular. Espetacular. Então, assim, a arte, irmãos, a música, são linguagens universais. E coisa que ao longo dos anos as igrejas abriram mão da música. Teve igrejas que cresceram absurda. Eu tenho amigos que tiveram a sua realidade social porque começaram a aprender a tocar música na igreja. E aí foram fazer prova para a carreira militar. E mais de vários foram aprovados porque aprenderam a tocar música cedo na igreja. E a prova tinha uma prova teórica e a prova prática. Na hora da prova prática todos eles tocavam. Instrumento de sopro, instrumento... aprenderam na igreja. Eles tinham uma prática também, que eles já tocavam. Exatamente. E a igreja abandonou muitas coisas. Eu tenho uma fala que tem sido recorrente, às vezes, em ambientes que eu tenho passado com amigos. A igreja abandonou a educação. Hoje a gente tem investido uma grana absurda para consertar aquilo que já está estragado. Vou usar esse termo, sem citar nada. Quando a gente parou de investir na educação, as maiores faculdades dos Estados Unidos eram cristãs, que começaram com essa visão de educação, de ensino, a forma com que a escola bíblica foi criada. O cara viu ali criar as crianças ali, falou, cara, vou começar a ensinar para essas crianças. Não tinha nada a ver com o evangelho, estava ensinando ali português, outras coisas, e foi-se fundada a escola bíblica dominical. A igreja precisa investir mais na educação, criar colégios cristãos. A gente sabe que isso não é fácil, a gente sabe, mas é um bom caminho para a gente levar transformação, irmão.
transformar a cultura, mudar a realidade. Isso precisa começar da igreja. Vamos lá. A gente precisa entender que a corrida começa com Jesus. Vamos lá, o que está aí? Corramos. Paciência, a carreira, está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos lá de novo? De novo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É isso aí, nossa corrida começa com ele. Na verdade, já começou. Que ele que iniciou a corrida. A gente só está seguindo os rastros dele. A gente só está dando continuidade. Ele veio, ele poderia vir e fazer ir embora. Ele veio, treinou pessoas, 3 anos e meio ali, foi e falou, ó, ainda vou enviar o Espírito Santo para ajudar vocês a darem continuidade a tudo que a gente já começou. Essa é a certeza que a gente tem que ter. E o Ministério de Esporte tem a ver com isso aí, cara. Eu nem lembro quem tirou essa foto aí. E fazer a terra se alegrar, sabe? Levar saúde, levar alegria, sabe? Levar... Às vezes, vocês estão vendo com que as crianças estão se divertindo ali? Bexiga. A gente saiu daqui do Brasil, levou um monte de bexiga. Cara, levar bexiga que dá para fazer um monte de coisa. Fizemos um monte de atividades com bexiga lá com as crianças. Essa aí é Guiné-Bissau. É Guiné-Bissau. E aí, cara, quando a gente, depois da atividade, eu falei, cara, vamos dar essa bola. Cara, que a gente liberou a bola para elas, foi isso aí que vocês estão vendo. Cara, as crianças encantadas assim, e eu tão bobo quanto eles olhando assim. Talvez se foi isso no Brasil, as crianças nem estavam assim como se tivessem ganhado o maior presente da face da terra. E eles se alegrando com aquele momento. E o Ministério de Esporte tem a ver com isso, levar alegria, levar transformação, e ser bênção aonde Deus te colocar, aonde você for, aonde você estiver inserido. Ministério não tem ministério, já falei sobre isso aqui. Essas são algumas fotos lá do projeto. A gente tem autorização dos pais, tá bom? Para a gente, tanto para as redes sociais, como para as outras coisas. Por isso vocês estão vendo as fotos aí do Miguel, alguns meninos desses vão para a igreja comigo periodicamente, estão lá. E no início, o mais interessante é que no início eles não queriam ler, eles tinham vergonha, e a gente enfatizava aquele que lia, daqui a pouco todo mundo estava lendo, virou uma coisa natural entre eles. Tio, eu quero ler, tem dia que não dá para a gente, senão não dá nem treino de futebol, que a gente começa a ler Bíblia, e eu falei, gente, vocês querem jogar bola? Tem certeza que querem? Não, então tá bom, tio. Aí a gente para e vai pro jogo de futebol, no final hora com eles, e se tornou um hábito, uma prática comum nos nossos treinos, não só um incentivo, como um desejo deles de estarem lendo a Bíblia lá com a gente. E não existe discipulado sem Bíblia. O Ministério de Esporte tem a ver com as duas coisas, tem a ver com leitura de Bíblia e discipulado, caminhar junto. Aquela ali é a foto da turma um pouco mais velha, e essa aqui são os meninos mais novos, que estão lá com a gente, leem a Bíblia, oram, tem sempre um tempo muito agradável lá no campo. Primeira coisa que você precisa absorver quando você sair daqui, passar a visão para o seu líder, passar a visão para a sua igreja, sobre o que a gente está fazendo, o que você veio fazer aqui, o que você viu e ouviu. Sabe aquele texto de Timóteo? Passa para outras testemunhas, compartilha, porque não tem como você caminhar se o seu pastor não estiver caminhando contigo. E de repente você vai sair daqui encantadão, com um monte de coisa maneira na cabeça, você vai chegar lá no teu pastor e o teu pastor vai falar assim, mas depois a gente vê isso. É normal. É normal. Eu dava treinamento num monte de lugar, já fazia um monte de coisa, já 2 anos depois que a minha igreja entendeu o que era Ministério de Esporte, e a partir desse dia nunca mais eles quiseram fazer outra coisa. Não, poxa, gente, mas o negócio... Eu estou há 2 anos falando isso para vocês, só agora que vocês estão entendendo. Então é normal. E já tinham falado isso para mim. Eu sei que você também pode ficar chateado, você pode ficar triste. Puxa, eu tive lá no treinamento, meu pastor, meu líder fez mal por causa, porque ele não estava aqui. Ele não viu. Então compete a você com paciência, com amor, carinho. Passar para ele, de repente tirar um outro dia aí,
combinar lá, poxa, já tem como você fazer um start lá, uma coisa só para visionar a minha igreja? Cara, estou à disposição para isso, para ajudar vocês, para fomentar isso aí entre as igrejas, a gente entender que o Ministério do Esporte pode ser um braço amigo e ajudar muito no Ministério de Evangelização, no Ministério de Comunhão. Cara, é muita coisa que dá para fazer com o Ministério de Esporte. Então a gente está desde já me coloca à disposição para ajudar você a visionar a sua igreja e sua liderança. E já teve uma outra coisa. Pode falar. Uma outra coisa que também beneficiou a nossa igreja foi a organização Embaixadores de Lei. Sim. Ela estava com dois meninos. Eles saíram agora para o retiro com 15. Depois do início do projeto de futebol. Eles passaram a frequentar a embaixada. Foi um acampamento. Esse ano eles me chamaram, periodicamente eles me chamam, mas nem sempre eu consigo. Esse ano eu não consegui porque eu estava em Belém. Aí eu não falei, cara, essa data eu não consigo estar lá com eles. Teve alguns anos que eu consegui estar lá com eles, ajudando, treinando e fazendo atividade lá no sítio do Sossego. Mas esse ano, quando ele falou comigo, eu já tinha marcado esse compromisso. Já tinha esse compromisso e não pude estar com ele. É sempre uma oportunidade muito boa estar com as embaixadas lá no sítio do Sossego. E aí, aquela pergunta, né, que não quer calar, né? Como iniciar, Jean? E aí você pode, primeiro, aquilo que eu falei, precisa levar a visão para a sua liderança, para o seu pastor, caminhar junto com ele, sentar, explicar, sempre com amor e paciência. Depois, você pode fazer um levantamento. Quais as pessoas de esporte estão dentro da sua igreja? Ou a realidade onde você está inserido? Porque você pode olhar, é sempre importante você entender, olhar para dentro e olhar para fora. Porque às vezes a paixão de quem está dentro da igreja pode não ser a mesma paixão de quem está fora. Exemplo, paixão de quem está dentro da igreja, futebol. E a paixão de quem está fora, xadrez. Aí o que você tem que fazer? Você está olhando para dentro, só esquecendo de olhar para fora. Não, vamos fazer um campeonato de futebol. Mas a comunidade não vai participar. Porque futebol é a paixão da igreja. Não, vamos fazer um campeonato de xadrez, porque a gente vai alcançar quem está lá fora. E vamos botar eles para participar do campeonato de xadrez aqui dentro da igreja. Irmãos, eu já falei com vocês que missionário é tudo doido, né? Meio fora da caixinha. A gente tinha um data show lá na igreja que eu era lá em Jacarepaguá. E eu falei para a liderança que eu ia botar um campeonato de PlayStation lá no data show. E aí imagina isso, né? Alguns anos atrás, o pessoal, eu falei, agora pronto, agora eu vou parar. Vamos botar na cruz ali, né? E vamos tacar fogo. Agora vai ser dessa vez. E aí foi aquele... Não, mas não pode, porque é dentro da igreja, porque as meninas... Eu falei, cara, vocês preferem eles lá fora ou eles aqui dentro? E com muito custo colocamos diversos jovens e adolescentes que não iam para a igreja, alguns inclusive desviados. A partir desse sábado, passamos um sábado inteiro com um campeonato de PlayStation na igreja. E a partir daquele sábado, vários meninos começaram a frequentar a igreja aos domingos. Começaram a caminhar na igreja. A liderança, óbvio, ficou encantada com tudo aquilo. Eu falei, cara, valeu ou não valeu a pena te quebrar um paradigma? A igreja é tão santa assim que ela não pode receber os ímpios. O data show, o monitor é tão santificado que não pode colocar lá o campeonato de Deus. O campeonato de PlayStation no telão da igreja. Eles ficaram doidos com aquilo acontecendo. Acostumados a jogar na televisão, né? Imagina aquele jogo lá, galera, no telão. Cara, foi maravilhoso. Foi algo que marcou a vida daqueles meninos. Porque passou anos. Jean, você lembra daquele campeonato que teve? Eu falei, claro que eu lembro. Como foi bom essa quebra de paradigma para eles, porque eles nunca imaginaram. Alguns falaram, poxa, eu nunca imaginei que ia fazer aquilo com um campeonato na igreja. Foi maravilhoso, não houve pecado naquilo, não houve nada que maculasse a igreja, a organização, nada. A gente conseguiu trazer eles para ouvir a mensagem e terem a vida transformada mesmo. Meninos começaram a caminhar com a gente ali, ficaram durante um tempo. A Áurea, que era uma das pessoas que estavam lá com a gente, ela pode dizer, ela falou, Jean, era um custo para eu levar meu filho para a igreja. Ele já era jovem, nasceu na igreja, mas depois, né, de adolescente não ia mais. A partir do campeonato que ele foi, começou a ir, começou a chamar a namorada para ir, e a coisa foi acontecendo de uma maneira natural, quebrou-se um paradigma, ele se sentiu acolhido pela igreja. E o Ministério de Esporte pode fazer isso, acolher as pessoas e gerar um ambiente
abençoador. Vamos lá. O que, então, são a forma de você pensar ali, né? A realidade onde você está inserido, o que você pode criar, fazer esse levantamento de campo. Normalmente o missionário ele faz isso, eu vou para a região tal. De que eles gostam lá? De que eles se alimentam? Como eles vivem, né? Vai ser até aquele negócio do Globo Repórter, né? Como eles vivem, quem eles são, o que eles comem. Esse levantamento você tem que fazer na comunidade onde você está inserido, na realidade onde você está inserido, para você entender ali do que eles gostam, qual é a paixão deles, para você desenvolver algo ali naquela região. O que o grupo de crentes pensa sobre compartilhar o Evangelho? Às vezes tem gente que ainda acredita que a melhor forma de evangelizar é o culto ao ar livre, eu não tenho nada contra. Mas eu vou dar um exemplo bem interessante, que talvez se eu tivesse feito um culto ao ar livre, meia dúzia de pessoas ou ninguém teria me ouvido quando a gente estava ali na África do Sul. E a partir de uma partida de futebol, a gente pôde reunir um grupo de pessoas, tinha aproximadamente 19 adultos ali. E a partir de uma partida de futebol, a gente pôde compartilhar o Evangelho. Das 19 pessoas, 16 entregarem a vida para Jesus, porque um grupo de crentes jogaram bola com eles ali na África do Sul. Se eu botasse uma caixinha de som lá, porque Deus ao mundo, poderia acontecer? Poderia. Talvez. Mas o esporte proporciona o principal relacionamento. Por que eles ouviram a gente? Houve um relacionamento. Eles acham que todo brasileiro é bom de bola, né? Também tem isso que ajuda, né? Então isso facilita pra caramba. Não deixa eles ficarem sabendo disso não, né? Mas foi bem legal a experiência por causa de uma partida de futebol, né? A gente pôde transformar aquilo ali e vidas serem transformadas. Então é muito importante você entender essa questão do grupo de pessoas ali para compartilhar o Evangelho, fazer discípulo, trabalhar junto como parceiros. Então existem as formas e você mostrar para eles que existem novas formas de se proclamar o Evangelho. Existem muitas formas, irmão. Mas é preciso você pensar. Às vezes sentar com o grupo, desenvolver, né? Aqui tem uma comissão, né, de evangelismo, né, de missões, é sentar, e às vezes não precisa ter comissão, é sentar com os membros mesmo da igreja. O que vocês pensam? O que a gente pode fazer? Tem como usar arte? Existem diversos grupos cristãos que têm usado arte, pantomima, uma série de coisas para pregar o Evangelho. Na Copa a gente fez isso, na Olimpíada a gente fez isso, e foi maravilhoso, as pessoas se rendendo a Jesus por causa de uma peça. Por causa de um ato lá de pirofagia, lá tacando fogo pro ato, chamou a atenção e a gente aproveitou e compartilhou o Evangelho. Simples assim. E outra coisa interessante de pensar, quem tem paixão ativa pela missão, do compartilhamento do Evangelho, sabe? A gente está agora preparando um time, uma equipe, né? Um time para trabalhar no impacto de carnaval. A gente sabe que nem todo mundo tem essa paixão. Mas é uma oportunidade única e maravilhosa a gente estar pregando o Evangelho ali naquele ambiente lá. Vamos para alguns blocos, eu fiz já a minha inscrição, vamos para alguns blocos, vamos para alguns lugares, vamos para o sambódromo, alguns vão ficar intercedendo, outros vão ficar na logística, mas é paixão. É paixão. Eu estou usando esse termo para ser bem assim, porque eu acredito que você entregou a vida para Jesus, entendeu que Jesus Cristo morreu por você, você é soldado dele e você precisa estar imbuído na missão. Entender que você foi chamado para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A mostrar para o mundo o que Jesus tem feito na sua vida. Porque às vezes você não vai para Guiné-Bissau, você não vai para Angola, você não vai para a África, mas você vai para o teu trabalho todo dia. Você vai para a tua escola, você vai para a sua faculdade. Você passa pelos seus vizinhos todo dia. Talvez seu campo missionário esteja muito mais próximo do que você imagina. Eu já fui aquele crente chato, quando eu falo para vocês que eu já fui. Aquele crente que não podia passar por ninguém sem dar um folheto, assim, eu já fui desses, assim. Hoje eu falo, eu já passei dessa fase, né? Eu dou um bom dia, dou uma boa tarde, Deus te abençoe. Né? Na família. Né? Na família, meu Deus do céu, misericórdia. Misericórdia. Eu era aquele cara que ia pra festa da família cheio de folheto no bolso, eu era desse, sabe? Eu melhorei, não parei de pregar não, mas eu melhorei bastante, assim. Mas a gente entender a nossa missão, a gente entender o nosso propósito, entender que... O que passava pela minha cabeça? Primeira responsabilidade de pregar para minha família.
Segundo, se eu tinha uma coisa muito boa que era maravilhosa para mim, por que não compartilhar com eles? Essa coisa boa, essa alegria, essa satisfação de fazer parte do reino de Deus. Então eu vi a necessidade, eu encontro com amigos meus hoje, depois de bastante tempo, caraca, Jean, tu era chato. Eu começo aí, eu falei, eu reconheço que eu era chato. Você só falava de Deus, tudo era Deus. Eu falei, cara, eu não estava mentindo, mas eu confesso a você que eu era chato, não era. E é legal, esse meu amigo é faixa preta de jiu-jitsu, um cara bem graduado, eu treinei jiu-jitsu com ele alguns anos, e ele, uma das frustrações dele é que eu não dei continuidade, eu era bom naquilo também que eu fazia, graças a Deus, e só que foquei em algumas outras coisas e não pude dar continuidade, né? É um grande amigo mesmo, eu gosto muito dele. E até hoje continuo compartilhando de Jesus com ele, sabe, e oro por ele, falo para ele que estou orando por ele, e é uma bênção quando a gente pode estar junto. Que é exatamente isso, é o relacionamento que vai mostrar para ele tudo que tem sido maravilhoso para mim e pode ser também maravilhoso para ele se ele assim o decidir. O esporte é relacionamento, o ministério de esporte é relacionamento. Então, enquanto pastor, pessoas que são apaixonadas, ativas pela missão, porque a gente tem grandes desafios. Está filmando a tela ou só a minha? A tela também? Eu queria dar uma pausa então. Eu acho que vai aparecer uma foto que pode... Eu posso jogar só para você? Isso, pode. Pronto, pode. perfeito. Não é agora não, mas eu pensei que era agora. E aí, quais estratégias estamos usando atualmente para cada uma dessas? Do que você pensou lá, com o seu grupo, na realidade, onde você está inserido. Qual a eficácia dessas estratégias? Qual a eficácia? Porque é importante você entender. Pô, numa partida de futebol, quem tem de pesca, Jesus, eu fico assim, cara, Deus é extraordinário. Ele usou o termo pesca, mas dá para esmiuçar muito. Quem já pescou aqui? Quem está aqui que já pescou, já viu, ou tem uma mínima noção de alguma coisa? A mesma isca serve para todo tipo de peixe? O mesmo anzol serve para todo tipo de peixe? Também. Irmãos, olha o que Jesus usou. Vocês serão pescadores de homens. Não vai ser a mesma isca para todo mundo, não vai ser o mesmo anzol para todo mundo, não é todo local que você vai alcançar as pessoas da mesma maneira. Existe a forma de pescar com anzol, que você pega de um em um, e existe a forma de você passar o arrastão e trazer tudo que é tipo de peixe, inclusive o que não é peixe. Vem junto, ali no meio, né? E a gente não vai mergulhar nesse assunto, mas vem. Cara, olha como é que o nosso Deus é extremamente sábio. E o esporte é mais ou menos isso, é você olhar para a eficácia daquilo. Você pode jogar, Deus pode nos usar individualmente, né? Betinha vem me contando uma história maravilhosa que Deus deu a uma experiência. Mas você pode, como o irmão falou que está com um projeto de jiu-jitsu lá, e lançar a rede ali para 30 moleques de uma vez só. No meu projeto eu faço apelo direto, continuamente eu faço apelo entre eles, porque eu acredito que eles precisam ter a oportunidade de entregar a vida para eles. Ou quando eu trago algum visitante, eu falo, pode fazer o apelo, fica à vontade aí. Ah, gente, se ele quiser entregar a vida de novo para Jesus, deixa ele entregar a vida de novo para Jesus. Ele vai, o entendimento dele sobre, ele precisa caminhar com Jesus, ele precisa inculcar, que ele precisa entregar a vida dele para Jesus, a criança, o adolescente ali, e caminhar com ele, procurar uma igreja, se batizar, faz o apelo e deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto. E é isso, irmãos. É ver as estratégias que podem ser usadas, é a eficácia de cada uma delas. Porque Deus, a Bíblia fala que nós somos carta viva. E nós somos cartas individualmente. Estamos sendo lidos o tempo inteiro no nosso comportamento, no nosso agir, no nosso falar. O tempo todo isso está acontecendo. Então a gente precisa entender isso. Um levantamento da comunidade. Quais os grupos de esporte? Aqui já pensando direto na comunidade, tá bom? Onde, né, o seu projeto, a sua igreja, ou você está inserido. Quais os grupos de esporte estão na comunidade? Quem está nessa equipe ou no grupo? Onde essas pessoas do esporte se encontram? Quais são as necessidades dessas pessoas? Normalmente quando o pessoal quer fazer alguma atividade, eu falo, cara, tenta achar uma quadra, um campo, que seja próximo, pelo menos, à igreja. Por quê? Para fazer esse link. Não adianta você fazer um negócio, quer dizer, não adianta, né? Com aspas. Fazer um negócio lá,
que não vai conseguir criar um acesso daquela galera com a igreja. Não vai ser tão fácil, a não ser que você coloque uma Kombi à disposição, irmãos com carro para passar e buscar. Às vezes acontece, isso é maravilhoso. Eu mesmo dei exemplo, eu saio da minha casa, vou até a comunidade onde tem um projeto e busco as crianças, jogo no grupo dos pais, as crianças que quiserem sinaliza aqui, eu tenho só 4 vagas, 5 no carro, passo aí, pego vocês e levo para o culto. Aí de repente o grupo que vai de manhã, quando tem outro grupo, quem foi de manhã, deixa que outro grupo vai à noite. E aí a gente vai tentando trabalhar assim. Beleza. Agora, você pode levantar fazendo desse sistema mais próximo da realidade da igreja, né, ou da localidade onde o seu projeto funciona. Então é importante você ficar atento a isso. Quem está nessa equipe, nesse grupo, onde estão as pessoas do esporte se encontram, quais são as necessidades dessas pessoas. Nos Jogos Abertos do Interior, que é o JAI, acontece todo ano em São Paulo, a gente vai com a equipe de lá só para servir. A gente distribui copo com água, a gente coloca massoterapeuta, fisioterapeuta à disposição dos atletas. É o quinto ou terceiro maior atividade do mundo, esportiva do mundo, é os Jogos Abertos do Interior. Então, agora me deu até dúvida se é do mundo ou se é do Brasil, me fugiu aqui a informação corretinha. E a gente vai para lá só para servir, irmão. A gente monta um stand, onde põe Wi-Fi de graça para os atletas. Os atletas vão para lá, tem Wi-Fi mesmo, com um monte de atleta que às vezes está distante da família, está não sei quanto tempo sem ver a família. Hoje, não, o Wi-Fi hoje as coisas são mais fáceis, a internet está uma coisa mais... Mas você imagina, isso já vem acontecendo ao longo de muitos anos. Eu conheço os Jogos Abertos, eu trabalho desde 2009. Eu fui trabalhar já em São Caetano do Sul. E a gente já botava essa equipe, fisioterapeuta de graça para eles, para cuidar dos atletas, para dar massagem. Sabe? E fazemos um culto, né? Numa dessas tendas a gente faz culto à noite, e um monte de atleta, alguns inclusive afastados do Evangelho, vão para lá e participam do culto, voltam para Jesus. A gente vai só para suprir as necessidades dessas pessoas e proclamar o Evangelho a partir do nosso serviço. E as pessoas vão se chegando a Jesus. Simples. Eu tenho meninos que foram ganhos para Jesus no JAI de 2010 e de 2009. Se converteram nessa época, estão firmes até hoje. Eu tenho contato com eles pelo Facebook, nem Instagram, porque eu não tinha Instagram, peguei pouco tempo. Pelo Facebook, estão jogando em outros países, inclusive. Tem um que está jogando na Grécia, que entregou a vida para Jesus naquele evento em 2010, nos Jogos Abertos do Interior. A gente só tem que pregar, como eu falei desde o início, deixar o Espírito Santo faz o resto da continuidade. Essa é uma das formas. Esse é o nosso desafio cultural. Para eles não tem nem noção, sinceramente, irmãos, do que eles estão fazendo. Só que, mesmo sem noção, essas coisas acontecem. É a garrafa vazia sendo enchida de porcaria. É a garrafa vazia. E a gente que precisa encher. Por isso que nós precisamos ser influentes na sociedade onde a gente está inserido, cara. Nós precisamos ser referência cultural, sabe? Deixa criar jargão, misericórdia, mas é melhor eles criarem jargão de misericórdia, com a graça de Deus, do que eles estarem falando palavrão, do que eles estarem vivendo realidades totalmente... Esse é o nosso, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Esse é um desafio mundial, é verdade, mas aqui no Rio de Janeiro isso aqui é muito, sabe? Um grupo de adolescentes, eu estou agora, encontrei com um atletas lá do projeto, 17 anos, já vai nascer a qualquer momento o filho dele, ver como é que ele estava e tal, a gente procura apoiar, e não é por falta de orientação não, porque lá também nós damos esse tipo de orientação. Não só para prevenção, como a gente está dando crianças que não são crentes. Precisa, né? Então a gente dá todo tipo de orientação. Todo. Eu, como homem, me reúno com eles e tenho um papo aberto com eles. Sobre isso, sobre sexo, sobre moral, sobre ser pai de verdade, sobre ser homem da família, sobre ser exemplo. Porque muitas das vezes, infelizmente, eles não tiveram referência. Mas aonde a gente entra como professor,
como professora, como técnico, como orientador. Tenta, cara, o caminho é esse aqui. Você precisa ser homem, você precisa ser responsável. Não vai, já que você quer ser pai, não vai fazer igual fizeram, ou com você, ou com alguém não, que vai gerar e vai embora, e vai abandonar, não. Você tem que ser responsável, ser homem, assumir a responsabilidade e dar suporte ao seu filho. Muitas das vezes não é só recurso econômico, não. Você está presente, ser um pai presente na vida do seu filho ou da sua filha. Então a gente, periodicamente, a gente tem esse papo reto lá com eles, falando sobre isso, porque é a realidade onde eles vivem. É o desabrochar deles, é a mudança de fase de criança, né, para adolescente, é isso. É uma vida sexual ativa. E a gente não está aqui para tolir ninguém, não, mas a gente está aqui para orientar, tentar pelo menos orientar, para formar uma cultura. Jean, pode falar. Dentro do hospital, a gente se depara muito com essa realidade. Meninas com 13 anos já ali para ter o neném, sim, né? E de meninos, sim, né? Quer dizer, duas crianças se encontram, né? E completamente perdidas, e aí você vai ver a mãe, entendeu? Quer dizer, a criança cresceu ali sendo mal educada, sim, né? Sim, para chegar, e aí se torna uma bola. É triste. Esse menino mesmo, exemplo lá, ele tá com 17 e ela acho que tem 16 anos, se não me engano. Acho que ela tem 16, agora não estou lembrando bem não. Ou seja, vão gerar uma criança sem uma responsabilidade, sem um peso. Até brinco com ele, falei, quem vai dar fralda? Ele estava trabalhando, eu falei, quem vai dar fralda? Vai ligar pro papai ou vai ligar pra mamãe? Aí ele, afinidade, a gente brinca muito e tal. Eu falei, cara, responsabilidade, tem que ser responsável. Agora é hora de botar a cabeça no lugar e ver, vai procurar um curso, vai procurar uma coisa, jovem aprendiz, porque não tem como ficar ligando para o papai e para a mamãe para resolver isso, não. É tua responsabilidade, você não tem que jogar para ninguém. E essa é a conversa que a gente tem lá, né? Quais as necessidades da comunidade? Tem hora que quer falar rápido. Foi muito engraçado agora. Quais as necessidades da comunidade ou da igreja poderiam ser atendidas pelo esporte e jogos? E aí? Pensando um pouquinho nas coisas que a gente já falou, olhando para a sua realidade, onde você está inserido aí, quais são? Você acha? Pode ser atendidas pelo esporte. Fala uma na sua saúde. Vamos lá. Pensa aí na sua realidade, onde você está inserido, na sua igreja, até porque tem locais diferentes. Vamos lá. Pode ser atendida pelo esporte. Saúde. Educação, legal. Princípios, né? Sim, princípios pode ser atendido pelo esporte, na realidade onde você está. Recreação, você pode usar na realidade onde você está. Recreação, utilizar uma atividade esportiva para recreação, legal. De repente você pode colocar, sei lá, um campeonato de alguma coisa lá que seja paixão da galera lá, de vôlei, de xadrez, de dominó. Você pode utilizar isso para trazer a galera, para resolver alguma necessidade. Treinamento de elite. Eu tenho amigos que começaram a pregar o evangelho para outras pessoas, porque eles eram profissionais de treinamento e eles começaram a dar treinamento de graça, de esporte, de alto rendimento, para poder criar relacionamentos, e a partir desse relacionamento eles falaram de Jesus para essa galera. Tem uma galera que está fora do Brasil que está utilizando CrossFit para pregar o evangelho, cara. Estão montando academias de CrossFit para pregar o evangelho. Estão utilizando badminton. E é você pensar na sua realidade, como a gente falou, aonde você está inserido, falar, cara, o que eu posso fazer aqui para alcançar essa molecada? O babalo é um dos termos que quer dizer graça de Deus. E Deus deu uma estratégia ao pastor Kessler, que é um pastor sul-africano, e ele era amante do rugby.
E ele estava pastoreando numa região da África do Sul e ele tinha um campo de futebol onde se reunia toda tarde um bando de criança lá, de adolescente. E aí Deus falou assim para ele: é dessa forma que você vai alcançar essa comunidade. Ele: poxa, você com futebol? Eu amo rugby, eu não sou do futebol. Mas Deus estava mostrando para ele a realidade e a paixão daquela localidade, daquela comunidade onde ele estava inserido. E ele mudou a realidade daquele local através do futebol. E ele criou um grande movimento, ele se tornou um movimento mundial chamado Ubabá, que é discipulado através do esporte, já tem um material específico, tem muita coisa, algumas coisas traduzidas, gente, tem muita coisa só para trabalhar. Hoje em dia tem o Babalo Fight, que é uma galera que trabalha só com jiu-jitsu, judô, dão treinamentos para outros treinadores de artes marciais para como utilizar o esporte dentro só da artes marciais. Pastor Moacir. E a gente vai passar também a data desses treinamentos, porque o que a gente está fazendo aqui é um apanhado, né? Sim. Mas aí tem o Babalo Fight, até o professor Marcelo, né? Sim, Marcelo Nobre. E aí é algo fantástico, porque quando a gente faz lá o Babalo, tem um leque de opções. E aí depois ele se divide. É a minha parte do futebol. Então tem lá o material do futebol, e tem o material do fight, tem o material do vôlei. Então, assim, excelente treinamento. Nunca assim a gente precisa descobrir. Muito legal, muito bom a gente estar lembrando isso. A gente está caminhando para o nosso final, misericórdia, vou correr aqui um pouquinho. A gente precisa entender que, apesar que aqui a gente não finalizar hoje, a gente finaliza na sexta-feira. A gente precisa entender que é uma grande oportunidade. Vocês, há uma notável oportunidade de inserir no mundo de esporte e capacitar cada comunidade como uma equipe pronta para servir. Você vai se juntar a Deus no que Ele está fazendo em muitos países, estados, cidades, comunidades, clubes, vilas, bairros, etc. E aí, você vai se juntar a Deus no que Ele está realizando aí? Esse é o nosso desafio. Para isso que a gente está aqui nessa noite, para a gente se juntar ao Senhor, a tudo que Ele já tem feito. Tem algumas partes que é detalhe, dá para a gente trabalhar isso na sexta-feira. Eu vou deixar essas partes para a gente trabalhar na sexta-feira. Ou vocês querem mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Me passar o vídeo, eu ia passar o que eu queria ver onde está. O esporte espera, né? Pode fazer três coisas: transformar pessoas e comunidades, ajudar a discipular adolescentes e crianças, ajudar a corrigir problemas de orfandade. Existe um treinamento que a gente dá só trabalhando a questão da orfandade, gente, e a influência ruim dela dentro é um treinamento um pouco maior, espetacular, dá para dividir, mas é muito. Você vai entender muita coisa da nossa sociedade a partir desse treinamento. Muita coisa você vai entender sobre isso. Mas o esporte também, porque a gente lidar, principalmente quem trabalha dentro das comunidades, uma grande gama dos meninos não tem pai. Pai ausente, não tem pai que consta lá uma certidão, e eles são carentes de alguém para orientar, são carentes de alguém para ser exemplo, e aonde você e eu podemos ser referência para esses meninos, né, ser aquela pessoa que vai orientar, vai ajudar eles dentro daquilo que eles precisam. Discípulos que fazem discípulos. Red Set Go é sobre isso. Este movimento esportivo procura ser fiel ao mandamento de Jesus para se fazer discípulos em todos os lugares. Todos nós temos um papel importante a desempenhar no processo de fazer discípulos. Nosso desafio e oportunidade é levantar equipes locais de ministério esportivo com um coração de servo, que se multipliquem para servir a cada bairro, cada comunidade, cada clube, vila, cidade. Comece onde está e amplie o seu campo de atuação. Beleza, acho que a gente pode parar aqui. É só o detalhe que tá lá. Como eu falei, a gente ainda tem mais 3 encontros aí. A gente tem muita coisa para a gente aprender, para a gente caminhar junto. Na próxima sexta-feira a gente vai estar trabalhando um pouco mais sobre discipulado e capelania esportiva.
vamos caminhar mais um pouco em cima disso aí. Tem muita coisa aí para a gente trabalhar e crescer junto. Eu volto a palavra para a Betinha. E vamos que vamos, porque precisar... deixa eu... Pode ser que eu não... Eu acho que eu passei demais. Mas pode falar aí, Betinha. Gente, e aí? Meia. Isso, e a gente assim está muito feliz. Primeiramente aos madureirenses, eu quero dizer, Priscila, a gente te vê, a gente te enxerga, a gente te olha, a gente sabe o que você está fazendo de relevante dentro do ministério da nossa igreja através do esporte. E a gente, quando pensou sobre a capelania, tinha pessoas específicas, Jéssica e Ricardo também. Quando a gente traz essa proposta, é para dizer que a gente vê vocês, a gente enxerga, sabe o potencial, e a gente sabe que a evangelização é essas várias iscas que ele falou. Tem gente que vai para a praça, tem gente que vem para cá quarta-feira à noite, e tem gente que Deus estabeleceu através daquilo que Deus colocou em vocês, que é através do esporte. A irmã Maria, eu falei, gente, que potencial dentro do nosso Felicidade. Por quê? Tem idosas ali que gostam de dançar, mas não teve a experiência de vivenciar uma possibilidade de quê? De dançar, gente. Vai começar. Eu vou confessar uma coisa, minha gente. Eu ia confessar, não ia me expor. Meus irmãos, domingo à noite, estava vindo desse ponto ali, passei perto daquele sambão. Só que estava no final do sambão, e o samba tinha aquele instrumento de sopro, percussão, aquele negócio grande. Eu falei, Deus, como é difícil, né, para o novo convertido, porque esse negócio, eu gosto de samba, mas aí por que nós não utilizamos dentro do nosso contexto os ritmos do samba, com a orquestra, com isso, com a tabaco? Por que deixamos nos roubar isso? O esporte é da mesma forma. Eu fico olhando quantas irmãs poderiam estar aí, na valsa lá, e vai para casa como feliz. Está dentro de casa, esperando o culto de quarta-feira. Vá para o SESC, minha irmã, dançar. E eu vejo isso muito estratégica. Quando estiver lá no grupo, minha irmã, vambora. E tem um negócio, vambora. Quem sabe a gente traz uma dança cênica aqui para a igreja, mas precisa de alguém para incendiar. Vai começar acho que é junho ou julho, a irmã Nilda, e ela veio de novo para a igreja e já combinou com o pastor e vai começar a dança com a terceira idade da série. Está aí na capelania para poder trazer isso para a nossa igreja. A Aninha também ali com a parte do esporte que ela tem, está muito feliz. E vocês que são de outras igrejas, isso para a gente é fantástico, porque tudo aquilo que a gente faz, ele não é local, ele é global. O nosso interesse é que as pessoas conheçam Jesus, por isso esse curso ele foi aberto para todas as pessoas, para todas as comunidades, porque eu entendo assim, não tem as minhas crianças, são as nossas crianças. Não tem a minha juventude, é a nossa juventude. Me preocupo com Cosmo, com Guadalupe, porque se lá elevar o nível de santidade, nós ganhamos. Se lá o nome de Jesus for glorificado, nós ganhamos. Então, a gente está muito feliz com essa turma. Para a gente é muito assim, quando eu vi lá os nomes, meu Deus, eu Priscila, Ricardo e Jéssica, meu Deus, que maravilha, irmão. Vai nos ajudar, Ana Jéssica também. São pessoas muito estratégicas que a gente tem visto. Creia, a igreja enxerga vocês. Às vezes emperra aqui, emperra ali, continua. Pinguim de Madagascar, sorria a cena, rapaz. Sorria a cena. Continua a nadar, continua a nadar. Quero convidar a nossa líder, a Letícia Bel, que está orando com a gente, pedindo que Deus nos leve em paz, que a gente possa voltar na sexta-feira, motivados pelo Senhor, para dar continuidade do que Ele está fazendo. Só uma vez, a Maria Célia esteve aqui na sua sala, na reunião da Felicidade, da MCM, na quinta-feira, incendiou as senhoras, a gente já tem um evangelismo para março. Amém. Então é a gente incendiando. Sacudiu, falou que tem que sair dessa sala, não dá para se reunir só aqui, a gente já tem um evangelismo no Dia da Mulher. Então é isso, é a gente movimentar quem não está se movimentando para fora, né? E é uma bênção a gente tem pelo menos mais 4 capelanias, mais 4 capacitações esse ano. Então fiquem ligados. Deixa eu dar uma ideia. Sabe o que nasceu aqui na minha cabeça? Que eu estou impactada, né? Eu amo a capelania, mas nunca tinha visto a esportiva. Jean, chegou, não tem nem
É mesmo? como um presente. Uau, que legal! Oi? Já foi pra viagem missionária, todo evangelismo ela tá, toda quarta-feira Caramba, ela falou um pouquinho da história dela aqui. Gente, mas eu tenho 73 anos. Eu comecei há 30 anos atrás e já na mocidade eu fazia. Agora eu só dou exemplo. Só um pouquinho. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Eu não sei se já existe um trabalho de esporte junto da Cristolândia. Os meninos que estão sendo recuperados, um discipulado com esporte para incentivar, porque a gente sabe que a caminhada deles não é fácil. A droga é uma droga, né? E aí, gente, fazer um trabalho aqui, trazer esses meninos para o esporte. Eu vou lhe dar um exemplo de algo que aconteceu. Eu era radical, e aí o meu treinamento foi lá no Espírito Santo, nós fomos para a Cristolândia lá do Espírito Santo. Eu trabalho com 15 anos, eu estou aqui, eu trabalho com esporte, eu estou assim, enlouquecida. Eu trabalho com 15 games também. E aí nós chegamos lá na Cristolândia, fomos fazer com ele os jogos com os internos lá, né? E aí o que eu mais gosto é o jogo da velha, mano. Desenho o jogo da velha no chão, aí cada um recebe um número, a gente canta o número, o pessoal corre e tem que fazer a linha na horizontal e na vertical. Aí teve muito emburrado. Eu falei, jogo de criança, não vou fazer não. Eu falei, não, cara, vai ser bom e tal. Começou o jogo, e aí o time dele perdeu. E perdeu de novo. Aí eu gosto desse engraçadinho, que melhora a minha mensagem. Aí o que o engraçadinho fez? Ficou no lugar. Aí o colega dele estava mais ou menos aqui na horizontal. O que ele fez? Mudou. Falei, ganhou. Aí esse emburrado, ele ganhou porque ele roubou. Ele saiu do lugar. Eu falei, sim, mas pra ganhar, não. Aí ele mudou de lugar. Eu falei, sim, mas pra ganhar tem que mudar. Olha. Pra ganhar tem que mudar. Pra ganhar tem que mudar. Eu acho que assim, de toda overdose, todo baque que ele não tomou na vida, aquilo ali foi muito mais forte. E ele ficou assim, pô, verdade. Pô, pra ganhar tem que mudar. E ele ficou assim. Ficou repetindo. Você tá vendo? Foi a noia dele. Aí eu falei, gente, é isso. Jogo da velha humana é isso. A gente só ganha quando a gente muda. Vocês mudarem, vocês não ganham. Pô, é verdade. Pra mim não tem. Deve estar até hoje assim. Eu penso nessas coisas. A realidade é que falta realmente mão de obra. E agora a gente já tem. A gente, né, dá essa continuidade. Porque essa verdade. Essa é a verdade que liberta. A palavra de Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não está falando somente de conhecer a verdade que é Cristo, mas essa verdade que para ganhar tem que mudar. Não é a verdade. Pegou essa revelação. Então assim, a gente sonha com isso, realmente trabalha, correria, mas tá nos planos aí, tá? E vai acontecer. Amém. Jean falou do seu trabalho na socioeducação? Falei, vou deixar para falar um pouco mais só falei que faço falar na próxima sexta-feira. Faço capelania socioeducativa e para aprofundar um pouquinho. Que é um sonho, assim, que eu tenho na Fluminense, né? A esportiva dentro da socioeducação, que é isso, é você trazer para essa perspectiva do crime, das drogas e o esporte como solução. Uma das coisas que você estava falando ali do que o esporte é resposta, de como, da responsabilidade social, né? Sim. Então a gente tem muita coisa para viver ainda nesses dias e gente, vivam, não percam tempo. Porque vem a noite e vocês não vão poder fazer mais nada. A senhora tem que viver até os 120, apenas. Não, eu vou viver até os 200. Já combinei com ele. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Senhor Deus, nós te bendizemos, Pai, nós glorificamos o teu nome, nós servimos, adoramos e amamos um Deus criativo, que nos dá tantas ferramentas e tantas possibilidades de propagar o Evangelho, de propagar o teu amor, de alcançar pessoas, de abraçar, de tocar vidas,
e nós te amamos ainda mais por isso, Senhor. Obrigada pela possibilidade da capelania esportiva. Obrigada, meu Deus, por toda a bagagem que o Senhor deu ao Jean. Obrigada por toda a instrumentalidade do teu servo. Obrigada por cada lugar que o Senhor levou, por cada experiência que ele tem e que ele está aqui já compartilhando conosco. Obrigada por tudo que ele viveu até aqui e que ele pode derramar sobre as nossas vidas. E cada uma dessas experiências só foram possíveis porque o Senhor o levou por conta da obediência, por conta da paixão dele pela tua missão. Tu és o Deus da missão. E o Jean é apaixonado pelo Senhor e pela tua missão. Que o Senhor continue guardando teu filho, inspirando, levando aonde o Senhor quiser e usando como encorajador, Senhor, e impulsionador da tua obra. Obrigada porque ele aceitou esse convite. Obrigada porque ele está aqui. Obrigada, Senhor, porque ele tocou essa proposta de influenciar pessoas, de apresentar esse projeto, de mostrar quão poderoso é o esporte para a propagação do Evangelho, Senhor, através da igreja, o quanto a igreja é potente usando o esporte para alcançar vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam atentos e abertos para absorver todo o conhecimento, Senhor, desse período de capacitação. Seja com cada um aqui, Senhor, cada um tem um objetivo específico para estar aqui. Em nome de Jesus, que não desanimem, que não esmoreçam, que o Senhor nos conserve aqui firmes, ó Pai, que não haja nenhuma distração, nenhum impedimento, que nada seja mais importante do que se capacitarem para cumprirem com excelência aquilo que o Senhor os chamou para fazer. O Senhor sabe porque o coração deles foi despertado para estarem aqui. O Senhor sabe porque o Senhor os quer nesse lugar, Senhor, do esporte. Então, que o Senhor nos capacite ainda mais. Se essa é a primeira capacitação, seja a primeira de muitas, ó Deus. Seja com cada um, ó Deus, com a instrumentalidade de cada um, ó Pai. O Senhor sabe a capacidade dos teus filhos, então que o Senhor os use de forma poderosa, ó Pai, onde eles estão plantados, em nome de Jesus. Faça os cristãos atraentes, ó Deus, criativos, ó Pai, da forma como o Senhor quiser. Ó Deus, em nome de Jesus, dê a eles saúde, criatividade, entendimento, sabedoria, ó Pai, para cumprirem a tua missão. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para casa, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe muitíssimo, nos livre do mal, Senhor. Que o Senhor nos permita, Senhor, viver essa semana, estarmos de novo juntos aqui na sexta-feira, Senhor, para continuarmos nessa jornada de crescimento. Que o Senhor continue abençoando a Betinha, Senhor, à frente dessa parte do vamos de capacitação, das capelanias, que nós possamos continuar sendo resposta, Senhor, para aqueles que precisam desse conhecimento, para aperfeiçoarem o seu chamado, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos ao ministério que nasceu no teu coração. Então, que o Senhor continue usando esse ministério, Senhor, para alcançar vidas através da capacitação também. Ó Senhor, muito obrigada por essa noite, por esse primeiro dia. Nós te agradecemos e te bendizemos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Gente, Deus. vamos fazer uma foto? Bom, Você consegue colocar aquela primeira imagem que você colocou lá naquele dedinho? Que é o que está com dúvida, né? Ricardo, Vai voltar, né? Vai voltar, né? A sua capinha que você Essa aqui? colocou. Isso, essa. É. Ela tem que sair. Ih, foi embora. Aí. Tem todo mundo pra cá. Ela vai ainda. É uma foto motivacional, né? Que vai botar na nossa igreja. Ah, legal. Acho que você ficou ao contrário lá, não vai? Aí depois a gente vira. É. Não, Aí vai chegando pra cá. aperta a setinha pra aumentar. Vou tentar baixar aqui, porque aí fica, acho que fica mais fácil. Que aí encaixa todo mundo aí. Pegando não. Fechado, fechado. Aqui, ó. Chega aí. Aí, pronto. Isso. Igual o time de futebol. Baixa, Não. Aí vai cair. Aí vai cair o celular. Vai cair o celular aí, Por um fio o celular ia cair, mano. isso é isso. É sexta. Gente, eu vou colocar a foto. Esse linkzinho eu vou mandar pelo YouTube, eu vou postar.